Amém? A gente pode ler? Então vamos ler. É um texto muito conhecido. Eu queria que a gente pensasse nesse texto hoje. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia que se chamava Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim, Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele conheceu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida a mim. Pus a minha serva em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ao que disse Abraão a Sara: eis que a tua serva está nas tuas mãos. Faze-lhe como bem lhe parecer. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu da sua face. Então o anjo do Senhor, achando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de sul, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Respondeu ela: da presença de Sarai, minha senhora, vou fugindo. Disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face dos teus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, El-Roi, pois disse: não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê? Pelo que se chamou aquele poço Ber-Laai-Roi. Ele está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão. E Abraão pôs o nome de Ismael no seu filho, que tivera de Agar. Ora, tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. É um texto denso, né? Muita história aqui para ser contada. A gente tem vários personagens na narrativa. E eu queria que a gente fizesse uma leitura um pouco diferente. Né? Eu sempre proponho uma leitura diferente do que a gente vem fazendo a nossa vida inteira de cristianismo, de evangelicalismo, porque é interessante a gente ver o que está escrito nas entrelinhas do texto e a gente fazer essa atualização para a gente entender o que o texto está falando para a gente hoje. Né? Então, enquanto eu estava estudando, me debruçando sobre esse texto, eu estava fazendo uma busca na literatura e aí eu percebi que tem duas correntes de leitura, né? Teólogos, teólogas, exegetas e todas essas palhaçadas aí dos acadêmicos. Essa galera tem feito duas correntes de leitura. E aí a primeira fala sobre duas mulheres que estavam em confronto, que é Sarai aqui, né? Ela ainda não era Sara, Sarai e Agar. Então a primeira enxerga somente um conflito entre duas mulheres. A segunda corrente, que é a corrente que eu vou convidar a gente para poder usar como chave e como lente de leitura para hoje, é uma corrente que fala sobre um conflito não só de duas mulheres, mas duas mulheres, sendo que uma era patroa e a outra era escravizada. Então eu queria que a gente colocasse essa lente de leitura, né? Fizesse esse exercício de ler a partir dessas duas classes. Porque a gente tem a classe da mulher burguesa, que era a dona de tudo, e era a dona, inclusive, da escravizada.
E a gente tem a classe da escravizada, que era a trabalhadora. Então eu queria que a gente fizesse essa leitura a partir dessa lente, dessa chave. E eu não quero que a gente leia esse texto hoje da perspectiva de Abraão, porque a gente sempre aprendeu a ler da perspectiva do homem, do Abraão, né, que era o dono de tudo, o que... Enfim, a gente sempre leu nessa perspectiva androcêntrica, e aqui nem fala muito de Abraão. Então a gente vai deixar Abraão de lado hoje e vamos ler na perspectiva dessas duas mulheres, Sarai e Agar. A partir, e não só da perspectiva dessas duas mulheres. A gente vai mais a fundo. A gente vai ler a partir da mulher pobre do texto. Por quê? Porque se a gente fala do Deus Javé, do Gênesis e do Êxodo, a gente está falando do Deus do pobre. Então a gente não pode ler a partir da lente e a partir da perspectiva da dona da escravizada. A gente lê a partir da perspectiva da escravizada, da mulher pobre. Porque é pelo pobre que o Javé veio. O Javé andava com os pobres. Então a nossa leitura vai ser a partir de Agar, a mulher escravizada. E aí assim, a gente, além da gente estar fazendo esse exercício de ter essa leitura diferente, a gente está libertando o texto desses antigos esquemas patriarcais que vem reinando desde sempre e chega na gente até hoje, né, que a gente às vezes nem repara, que a gente deixa de lado algumas personagens em detrimento de outras, e isso vem de sempre, vem daquela época e vem de hoje, essas violências narrativas que as mulheres sofrem dentro da Bíblia, e não só na Bíblia, mas na sociedade e dentro das nossas próprias comunidades. Então, eu quero que a gente faça esse exercício hoje, de enxergar a experiência de vida da escravizada, a experiência de libertação da escravizada, do grito que a escravizada deu, o clamor da pobre por esse Deus Javé. Amém? Então, esse texto, ele fala e ele se trata de uma memória que é popular. Não é uma memória do império. Não é um escrito do reino. E quando eu falo reino, eu não estou falando do reino de Deus. Estou falando do reino de César, do reino de Faraó, do reino de quem escravizava. Então, esse texto, ele traz uma perspectiva não do reino, não do templo. Ele traz a perspectiva popular, dos pobres, do povo que trabalhava. E muito mais do que isso, ele vem da memória da junção das mulheres escravizadas. E aí eu imagino, e eu te convido a imaginar comigo também, essas mulheres pobres, trabalhadoras, escravizadas, indo tirar água no poço, porque o poço era um lugar muito importante. O poço era um lugar de libertação. Porque chegavam no poço e elas conversavam, elas cantavam, elas choravam, juntas, com o balde na cabeça, lavando a roupa no rio. E era lá que elas se acolhiam, se entendiam, mulheres escravizadas, e partilhavam a vida. E, para além disso, macumunavam fugas. Faziam planos da própria libertação, da própria emancipação. Então, a crítica que a gente tem nesse texto é essa crítica que fala da experiência de vida das mulheres escravizadas nas famílias que as escravizavam. E a luta que essas esposas, que eram as donas das escravizadas, a luta que elas travavam para se manter no lugar de privilégio, para se manter como as esposas, como as donas das escravas. Então, essa é a crítica que tem no texto. A crítica que fala nessa memória das mulheres escravizadas. Porque elas viviam dentro de uma sociedade patriarcal. E o jeito que elas tinham de fazer essa resistência, de lutar contra o poder do império, do templo, era a arte, era contando história, era cantando músicas,
né, no meio do rio, no meio do poço, lavando roupa, com balde na cabeça. Nessa sociedade patriarcal, era assim que elas viviam a resistência, né? Então, Sara, a esposa e patroa, era uma mulher que vivia dentro do sistema patriarcal, que era uma mulher também vítima do sistema patriarcal, mas ela era esposa e patroa. Então a gente está falando de uma mulher com vários privilégios dentro daquela sociedade. Só que ela era uma mulher estéril. O texto fala que Sara era uma mulher estéril. Ela não podia dar filhos para o seu marido. E naquela época, quando as mulheres elas eram estéreis, elas não podiam ter filhos, isso era um grande problema para elas, porque o cerne da mulher, a utilidade máxima da mulher naquela época era reproduzir, era ter filho, era garantir ali os herdeiros e a mão de obra para o futuro, porque a gente pensa muito romanticamente, né, que filhos, família, que era como é hoje, mas não era. Era um clã onde quem tinha mais mão de obra, quem tinha mais gente para trabalhar, era quem dominava. Então, por isso, uma mulher estéril, que não poderia dar filho para o seu marido, que era o dono da terra, ela estava com um grande problema, porque ela não ia dar herdeira, ela não ia dar trabalhador para aquele clã. Não só para o seu marido, mas para todo aquele clã. E naquela cultura, além dela ser vista como uma desventurada socialmente, ela era vista como uma vítima do desagrado de Deus. Porque eles tinham essa cultura. Deus se desagrada de Sarai, porque ela não pode ter filho, e ter filho é o papel principal da mulher. Se ela não pode ter filho, algum problema ela tem. Ela é desventurada e ela não agrada a Deus. Então era exatamente isso que aquela sociedade enxergava nas mulheres que eram estéreis. Então Sarai, né, ela tinha esse grande problema na mão. E aí, naquela época, existiam algumas leis, alguns costumes daquela sociedade, e aí Sarai apela para as leis e para os costumes. O que ela faz? Ela pega a escravizada dela, que ela comprou, né, que o império comprou, o marido comprou, e entregou na mão dela e falou, essa é sua. Ela pega aquela escrava e fala, olha, Abraão, marido, usa o corpo dessa mulher para a gente ter um filho. E aí, ela vai engravidar de você e a gente vai ter um filho. O filho vai ser meu e seu. Então, ela pega essa escrava, entrega para o marido, e aí, para usar o corpo da mulher para ter esse filho. Né, para garantir esse filho ali do casal e para que ela também se garantisse. Porque uma mulher sem filhos, assim que Abraão partisse, ela estava completamente desassistida. Ela estava completamente à margem. Porque se ela não tem o filho para garantir a herança e para garantir o trabalho, o seu sustento, ela estaria completamente desassistida socialmente. E aí é por isso que ela fica tão desesperada também. Não só pela questão de ser estéril, de estar sendo enxergada como uma mulher desventurada, né, e que desagrada a Deus, mas pelo seu próprio sustento lá na frente. Né, lá na Mesopotâmia, naquela época, eles tinham esse costume. Mas foi lá também que essa mulher, Agar, a escravizada, começou a falar, começou a ter voz. Ela teve palavra própria e ela começou a ter consciência da sua condição. E começou a lutar pela sua emancipação como escrava, como escravizada. E aí, para alguns teólogos, a gente vê que esse texto ele vem desde muito tempo sofrendo algumas alterações, alguns acréscimos. E aí, por conta dessas alterações e acréscimos, a gente foi levado a regular nossa lente de leitura centralizada em Abraão. Sendo que é um texto que fala do corpo de uma mulher e fala do corpo de duas mulheres, na verdade. Uma que não poderia ter filhos, a outra que tem filhos, mas que o corpo é dela e que o filho é da outra. Então está falando do corpo de duas mulheres e a gente foi
incentivado a vida inteira a ler pela lente do patriarcado e enxergar Abraão. Então, como que a gente não enxerga duas mulheres em conflito, e um conflito que está para além de duas mulheres briguentas, como se dizem por aí, está para além de uma disputa de mulheres, né, disputa feminina, porque mulher briga mesmo uma com a outra, não tem nada a ver. A gente está falando de classe, a gente está falando do povo escravizado brigando com o povo do império, o povo que escravizava. Então, quando a gente pensa na fuga de Agar, quando a gente pensa na decisão que ela tomou, quando ela decide fugir, ela está tomando uma decisão clara na cabeça dela, consciente, completamente pensada. Ela não fugiu à toa, ela não fugiu disparada, vou fugir e começou a correr. Não, ela planejou uma fuga. E provavelmente ela planejou uma fuga. Isso conta a história, a memória de mulheres, de uma comunidade de mulheres. Não só de uma Agar, mas de várias Agares, que se encontravam no poço enquanto lavava roupa, pegava água, alimentava os animais. Planejavam a fuga, planejavam a sua libertação, a sua emancipação. Então, e o texto fala para a gente que Agar, ela escolhe voltar para sua terra e ela não está desesperada no deserto. Foi uma fuga planejada, como a gente já pensou aqui. Um ato libertador. O que ela escolhe fazer é exatamente isso. É um ato libertador, é um grito por libertação. É o que Moisés fez pelo povo do Egito no Êxodo. Agar faz por si mesma. As mulheres daquela comunidade fazem por si mesmas. Elas vão, enfrentam o faraó e gritam: deixa a gente ir. Deixa a gente ser livre. Então, mostra pra gente o texto que ela não estava desesperada. Tanto que ela chegou numa fonte de água. E no deserto a coisa mais preciosa que tem é água. Então essa mulher planeja a sua fuga e fala: eu vou por esse e esse caminho e vou chegar até a fonte, para eu não morrer no deserto. E aí ela chega na fonte e ela para. E lá na fonte ela começa a desacreditar, porque no meio do deserto a vida é muito difícil. A vida não é fácil. No meio do deserto a gente tem todo tipo de aflição. A gente encontra água, a gente dá uma respirada, mas a gente ainda tem meio caminho para andar de deserto. E a gente olha e a gente está sozinho. Essa mulher estava sozinha. E ela tinha um filho dentro do seu ventre, dentro do seu útero. E essa mulher se preocupa com ela e com seu filho. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida agora? Mas no meio da fonte aparece uma pessoa, não uma pessoa, né? O texto fala um anjo, né? Aparece para essa mulher e fala com ela: Agar, não fica com medo, não. Não fica com medo. Porque o Deus, o Javé dos pobres, está com você. E o texto nos mostra que Agar rejeitou tanto a realidade de escravidão que ela estava vivendo. Essa comunidade de mulheres rejeitou tanto a escravidão, tanto essa subsistência, essa realidade de subsistência, que ao invés de escolher se submeter à sua dona e talvez fazer ali uma amizade e ter uma relação amigável, ela escolheu levantar e falar: não vou ficar aqui, vou embora daqui, porque o corpo é meu, o filho é meu, a vida é minha e ninguém vai tomar o que é meu. E essa mulher, como profeta, ela se levanta e ela vai embora, ela se entra no meio do deserto, que é o lugar mais difícil da vida, para se salvar, para salvar seu filho, para salvar sua criança. Então essa comunidade de mulheres, olha o que a gente está falando. A gente está falando de uma comunidade de mulheres que escolheu se levantar contra o império, contra o templo, contra a burguesia da época e falar: basta, vocês não vão mais escravizar a gente. E elas escolhem a vida
mas a parte difícil da vida é que elas têm que fugir de quem vai matá-las. E além disso, elas têm que proteger suas crianças. Elas têm que proteger seu corpo, seu útero. A criança que está no útero. Então, em vez dela escolher essa amizade com a patroa, ela escolheu a parte mais difícil, que foi fugir, que foi embora. Que foi se libertar dessa vida de escravização. E muitas vezes levantar a voz de profecia no meio do deserto é o que a gente tem que fazer. Mas isso não é fácil. Isso é difícil. Muitas vezes custa a nossa muita coragem. Muitas vezes dá muito medo. Porque a gente olha e todas as coisas estão indicando que a gente vai morrer. Que a gente não vai dar conta. Que a gente não vai chegar a tempo. Mas é isso que Agar está falando para a gente. Levanta a sua voz de profecia, porque o Deus dos pobres está com a gente. O Deus do pobre está do nosso lado. O Deus do pobre está cuidando do meu útero. Está cuidando da minha criança. Porque parece para a gente, aqui parece para mim, não sei para vocês, que o deserto, na memória dessas mulheres, não era um lugar de perigo. Não era um lugar de morte. Era um lugar de emancipação. Era um lugar da libertação. Então essas mulheres escolhem o deserto como um lugar da libertação, não um lugar de perigo, de morte. O que para a gente parece uma coisa, né? Que para a gente que vive uma vida de conforto, que vive uma vida de muitos privilégios, que para a gente parece que é o lugar da morte, para muita gente é o lugar da libertação. Então a gente precisa, como igreja, regular a nossa lente de enxergar não só a Bíblia, mas a vida. A vida, entender o que está acontecendo ao nosso redor. Que para muita gente o lugar de morte, o lugar que a gente enxerga morte, para muita gente é vida, é libertação, não é perigo. É vida, acolhimento. E era isso para essas mulheres, para essa comunidade de Agar. O deserto é vida, é libertação. Tanto que a gente vai ver essa releitura em Moisés. Moisés leva o povo para o deserto. O deserto que é vida, que é libertação. E que cai maná do céu, porque Deus não é o Deus que abandona os seus. Deus é o Deus dos pobres. É o Deus de quem é oprimido. É o Deus de quem sofre. E a nossa fé, ela tem que ser baseada no Javé dos pobres. Não do Javé de Sara e de Abraão. E aí aqui a gente entra e fala um pouco sobre o poder. Poder de mulheres, poder de homens, naquela época. Agar e Abraão, eles têm relações de poder muito diferentes. Agar é uma mulher escravizada. Escravizada por outra mulher. Ela é escravizada e estrangeira, que ela era egípcia, no meio lá da comunidade de Israel. E naquela época, a situação da patroa, ela determinava como que ia ser a vida da escravizada, da sua funcionária. Então, a gente está falando aqui de uma mulher estéril que tinha uma escravizada. Então, qual que é a relação dessa mulher escravizada com Sarai? Ela era reprodutora de Sarai. Ela era um receptáculo, um recipiente, onde ela ia conseguir colocar uma criança para ter o seu filho, garantir seu sustento. E é isso. O meu privilégio está mantido, a minha vida está garantida, e eu uso outras pessoas para isso. Eu uso outras pessoas que são consideradas menos importantes para fazer isso. Porque a mulher, a importância da mulher, de todas as mulheres, naquela época estava relacionada à reprodução, ao que ela
dava, que ela gerava com seu corpo, né? A mulher era vista no clã como alguém que garantia ali a produção e a reprodução, que era a reprodução que ia garantir a produção futura. E aí no texto fala para a gente que a escravizada Agar, ela foi dada para Abraão legalmente, porque era lei. A dona podia usar a escravizada, era lei. Ela podia usar o corpo dela do jeito que ela queria, porque ela era dona. Então a lei deu respaldo para Sara fazer o que ela fez. E aqui no caso, Agar não tinha para quem recorrer, porque era a lei. Ela ia contra a lei. E aí fala no texto, na narrativa, que Abraão e Sara se entendem. Eles concordam um com o outro. Eles estão ali, eles são da mesma classe. Eles têm os mesmos, carregam os mesmos privilégios. E aí eles concordam entre si. Os seus interesses se casam contra o interesse das escravizadas. Mas aí a Agar engravida. E aí a gente começa a ver uma mudança nisso daí. Gera um novo desafio, principalmente para Sarai. Deixa claro, essa situação deixa claro que os donos da escravizada agora dependiam dela. Que ela carrega o filho deles, a garantia do futuro, a garantia da mão de obra, a garantia do trabalho. E aí ela começa a entender o tamanho da importância que ela tem. O tamanho que é a importância do útero dela, do que o útero dela carrega nesse momento. E aí ela levanta a cabeça. Ela começa a se enxergar como uma pessoa de valor. Ela começa a enfrentar as coisas de frente. E vai ali tomando consciência da sua importância. Agar quer ser mãe daquela criança. Ela não quer ser a receptora, aquela que gera somente. Ela quer ser mãe da criança, que é o que ela é. Ela não vai entregar seu filho para outra pessoa. E aí, por isso, o texto fala que ela se rebela, e aí ela começa a desdenhar sua patroa. Mas o texto traz essa palavrinha desdenhar, dá uma impressão que ela começa a olhar com arrogância, né, para Sarai. Mas não é isso. Ela só está se sentindo uma pessoa tão importante quanto Sarai. Sarai é a mulher do dono, a mulher de Abraão, dono da terra. E aí Agar tem a mesma importância, porque ela carrega o filho. Ela carrega o herdeiro. Então ela não está arrogante. Ela só se deu conta que ela é uma pessoa importante. E ela queria ser enxergada como uma pessoa importante para aquele clã. Também. Do mesmo jeito que Sarai. Mas o castigo chega quando ela levanta a cabeça, quando ela se enxerga como uma pessoa digna de direitos. Chega logo um castigo. Ela é castigada pelos seus donos porque ela não atendeu os seus caprichos, né, de continuar sendo os donos do corpo de Agar. E aí a gente começa a ver que a relação de Sara e Abraão não estava tão bem assim, né, nesse ponto do texto. Eles começam a discordar entre si. Sara vai enfrentar seu marido para discutir com ele todo esse problema que estava criado. Porque essa mulherzinha está achando que é importante, porque ela está carregando um filho. Que importância que essa mulher tem? Esse filho é meu. Vamos derrubar a crista dela. E aí eu imagino que Abraão ficou meio assim, porque era o filho dele. Eu não posso fazer isso com a mulher que carrega o meu filho. E aí entra nesse conflito, gera esse problema todo dentro de casa, que não era dentro de casa, era dentro do clã, porque naquela época a família era o clã, não era uma casa com pai, mãe e filhos, igual a gente conhece hoje. Era uma casa diferente, tinham várias pessoas, tinha pai, filho, tinha mãe, pai, todo mundo era pai, todo mundo era mãe, todo mundo era filho. Então gera um problema ali gigante no meio desse clã, quando ela começa a reclamar que a escravizada está se sentindo mais importante que ela.
E esse era um problema social da época, como a gente falou, não era um problema da casa. Era um problema social, porque as mulheres eram enxergadas pelo patriarcado apenas como reprodutoras, não como pessoas dignas de direitos. E aqui tem um ponto muito interessante, que no meio daquela sociedade, o pai do clã, que era o homem, o patriarca, ele era também o juiz. Então, quando Sara pede para que ele julgue a sua causa, ela está pedindo literalmente para Abraão. E é por isso que ela fala com ele. Quando ele começa a falar com ela, dá a entender que ele não vai ficar do lado dela, porque o filho dele está lá, e ela está se levantando contra o filho dele. Quando ela começa a ver isso, ela fala com ele, no versículo 5, julgará Javé entre mim e ti. E aí ela entra em conflito total com ele, explícito. Então a gente está vendo relações de poder diferentes dentro desse texto, que foram construídas socialmente, historicamente. E eu gosto, citei aqui Moisés, eu falei do deserto, eu gosto muito de usar o Êxodo como chave de leitura para tudo que eu vou ler, principalmente nesse Primeiro Testamento, né? Porque a gente tem um Deus que é comprometido com o povo, que é comprometido com o povo pobre, e é comprometido com a libertação do povo pobre. Um Deus que anda com quem sofre, um Deus que ouve o sofrimento, que vê o sofrimento. Um Deus que caminha junto com o povo, um Deus que se organiza junto com o povo na luta pela sua libertação. Então, Abraão era um homem patriarca, autoridade máxima, e a estrutura social precisava de filhos para garantir a descendência, que era a mão de obra para o trabalho. E aí o poder que a gente vê que Agar tem com relação a Abraão era só poder reprodutivo. A única coisa que ela poderia trazer para aquele clã e para Abraão era filho. E Sara é a mulher estéril, a mulher de Abraão, patroa de Agar, mas é estéril. Ela não pode gerar filho, então ela não pode gerar descendência e nem mão de obra para o trabalho. E aí é por isso que na tentativa de resolver esse problema, ela dá Agar, sua escrava, para Abraão. E aí Agar se rebela contra essa situação, como a gente já viu, a partir do pressuposto de que ela é a dona do seu corpo e do seu útero. E aí Sara fica sem poder com relação a Agar. E aí ela apela para a lei, para usar o privilégio de ser uma patroa, uma dona, onde a lei vai trabalhar para ela, e maltrata Agar pela sua insubmissão. O texto fala, né, que ela maltrata Agar. Provavelmente ela espancou, ela bateu, ela torturou, né, deixou sem comida, sem água, não sei. E aí é interessante a gente ver, a gente entender que Agar e Sara são mulheres, são duas mulheres. Porém, elas têm realidades sociais completamente diferentes. Sara é mulher israelita e patroa. Agar é uma mulher egípcia e escravizada. E aí a Sara vê que a Agar está se rebelando contra esse sistema, porque a Agar não está se rebelando só contra Sara. Ela está se rebelando contra o sistema. E aí a Sara percebe que a Agar está se rebelando contra esse sistema e reclama para esse sistema, para manter o seu privilégio, para manter a maldade de arrancar, de ter o direito de arrancar o filho de uma mãe e jogar o corpo dela para escanteio. E aí Agar, num grito, ela provoca Sara. Ela tenta provocar Sara para que Sara enxergue que ela também é uma mulher, é uma vítima do sistema patriarcal, é uma vítima de todo aquele sistema. E ela tenta pegar na mão de Sara e falar: vem para a luta da libertação, vamos seguir juntas. Não dá para fazer sozinha,
mas eu preciso de você. Só que o que acontece? Sara apela para a lei da burguesia, apela para a lei do patriarcado. E aí ela escolhe dar a mão para o patriarcado. Ela escolhe dar a mão para o sistema. E ela escolhe deixar de lado o corpo de uma mulher, a vida de uma mulher, para continuar perpetuando o sistema, para continuar garantindo seus privilégios no sistema. E aí a lei permite que Sara, como patroa, use o útero de Agar para dar filhos ao patriarca. E aí ela, como a Agar começou a se sentir valorizada e acreditava que teria os mesmos direitos que a sua patroa, por estar carregando uma descendência ali no seu útero, ela é completamente maltratada. E aí ela foge. Ela foge porque ela não aceita os maus tratos da patroa. Ela se rebela contra esse sistema que regia naquela época. E aí ela sai em direção à sua libertação na sua cidade, para o seu clã, para a sua família, aonde ela queria estar. Ela fala, eu não vou estar mais aonde eu não quero estar. Eu vou para onde eu quero estar. Eu vou viver com a minha família. Eu vou ter meu filho, eu vou cuidar do meu filho com a minha família, com o meu clã. Então, a nossa chave de leitura, a nossa teologia, ela parte da mulher grávida. Ela parte da mulher escravizada, que se viu grávida e decidiu ser a dona do seu corpo, a dona do seu útero, a mãe do seu filho. Foi isso que a Agar fez. E aí quando Sara pede que Javé julgue entre ela e Abraão, ela logo percebe que esse Javé, para quem ela está apelando, ele não vai ficar do lado dela. Porque o Javé é o Deus do pobre. O Javé é o Deus de quem sofre. Não é o Deus de quem impõe o sofrimento. Não é o Deus de quem faz sofrer. É o Deus de quem sofre. Então, esse sistema não é Javé. Esse sistema não é Deus. O sistema não é de Deus. Então, para quem Sara está pedindo para fazer esse julgamento, não é Deus, não é Javé. E ela percebe isso. Ela percebe que o Javé não defenderia ela, porque ela estava associada com o sistema de morte, com o sistema que estava matando gente, com o sistema que estava oprimindo mulheres como Agar. E aí ela preferiu ficar do lado do poder opressor do que se solidarizar com Agar, do que pegar na mão de Agar e falar, vamos juntas, vamos salvar nossa vida. Porque ela considerava que a vida dela era mais importante do que a vida de Agar. Então essa foi a realidade de Agar. Agar saiu em busca da sua emancipação no deserto, o mesmo deserto que para muita gente é lugar de morte. Agar enxergou vida, Agar enxergou libertação, salvação, e lá ela foi ouvida. Ela foi vista. Ela foi acolhida. Amém? Então, a minha oração para hoje, para que essa mensagem entre no nosso coração, na nossa mente e cause uma transformação, é para que a gente entenda até que dia, até que ponto a gente vai continuar se associando ao sistema de morte, ao sistema que mata a gente, ao sistema que não respeita as decisões, que não respeita o corpo, ao sistema que não respeita as crianças. Até que dia a gente vai continuar vivendo e não enxergando as pessoas que estão correndo para o deserto para sobreviver. E a gente vai continuar achando que o deserto é lugar de morte. Deixa para lá. Não vamos para o deserto, porque o deserto é lugar de morte. Mas tem gente no deserto tentando sobreviver. E o que a igreja faz? A igreja esquece do deserto. Então, o convite
do Javé, o Deus, obrigado, o Deus do pobre, o Deus de quem sofre, é esse. Levanta. Igreja, levanta. Vai para o deserto, porque Agar está lá. Agar está lá precisando da gente. Agar está lá. Ela só tem água. Ela não vai morrer. Mas ela precisa de mais do que água. Ela precisa de acolhimento, ela precisa de vida, ela precisa de abraço. E ela precisa de condições de viver e não de subsistir. Então esse é o convite da Ruá divina, do Espírito de Deus, para nós hoje como igreja. Vamos para o deserto. Sai do templo, sai do império. O deserto tem gente morrendo. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Ruá divina, Espírito da vida de Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos fala. O Senhor abre os nossos corações, os nossos olhos. Mas, Deus, eu oro para que a gente consiga não só deixar parado no nosso coração e nas nossas reflexões as mensagens que a gente escuta, mas que a gente consiga entender o chamamento do Senhor, que a gente consiga entender o chamado, a voz do Senhor, que a gente saia do templo e vá para o deserto, que a gente encontre as Agares que estão no deserto, chorando na fonte, que só tem água, não tem mais nada, não tem perspectiva de vida, mas que tem coragem de lutar por libertação, por vida. Então, Deus, nos dê também essa coragem, porque às vezes a gente não precisa lutar pela nossa vida. A nossa vida está de boa, a gente não precisa lutar, mas tem gente lutando. Então, que a gente não seja a Sara e dê a mão para o sistema, mas que a gente seja, Deus, as pessoas e a igreja que vá na direção do povo do Javé, do povo de Deus, o povo oprimido que sofre, o povo que está com fome, que está doente, que está sofrendo, Deus. Nos ajude a enxergar esse povo no deserto, Senhor. E ser a igreja que caminha para o deserto. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.